você está ao vivo. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Estamos reunidos no nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Gente, essa live é para nós falarmos um pouco do nosso Senhor Jesus Cristo, das experiências que acontecem com Jesus, né? Mas é preciso louvarmos ao nosso Deus com toda a nossa força, com toda a nossa fé, com toda a nossa alegria. É por isso que nós te louvamos, Senhor Deus, por este momento maravilhoso de graça, de unção. Que nós possamos cada vez mais poder agradecer, Senhor, todo este momento que nós estamos vivendo. Em especial este tempo, Pai amado, este tempo de pandemia, este tempo de quarentena, Senhor Jesus. Nós temos que agradecer porque nós nos aproximamos. Difícil, nós sabemos que é um tempo muito difícil, mas nós nos aproximamos cada vez mais dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Valorizamos tantas coisas, Senhor Deus, que há tempos, ó Pai amado, nós não nos encontrávamos. Mas graças a Deus, Senhor Deus, neste tempo nós estamos mais unidos na fé, na graça e no amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Pai amado, e é preciso a cada instante da nossa vida buscarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É preciso que o Espírito Santo aconteça em nós. É preciso que nós vivamos o Espírito Santo. É preciso que nós entendamos que o Espírito Santo rege este tempo todo, que é a nossa segurança, que é o nosso advogado fiel. E nessa noite vem o Espírito Santo. Vem sobre cada família, vem sobre cada homem, sobre cada mulher. Vem o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. E vem derramando a tua graça, derramando a tua unção, Espírito Santo. Nós precisamos ser tocados por essa graça, a graça do batismo no Espírito. A graça de nos encontrarmos cada vez mais unidos na fé. É preciso que nós vivamos todos os dias da nossa vida um novo Pentecostes. É preciso proclamar a todo tempo que o Espírito Santo faz acontecer milagres urgentes na nossa vida. Sim, Espírito Santo, muito obrigado por esse tempo tão abençoado que nós queremos estar, que nós estamos vivendo. Em teu santo nome. Amém. Gente, meu nome é Judenor, tenho 49 anos, sou coordenador do grupo de oração Boa Nova, né? Da comunidade Nossa Senhora Aparecida, da paróquia Nossa Senhora das Graças. E nesse tempo, a gente precisa experimentar. É o que Deus nos dá, né? As lives, vai ser uma live pequena, mas só para entendermos. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? O tempo de vidas negras importa. É preciso entender isso, que todo ser humano tem valor. Vidas pretas importam. Todo ser humano tem valor. Vidas brancas importam. Todo ser humano tem valor. Vidas brancas importam. Todo ser humano tem valor. É preciso entender isso. Nós não podemos mais viver num mundo de divisão. Precisamos viver em um mundo de união. Esse tempo é o tempo de abraçar, é o tempo de amar. Não existe nesse tempo que estamos vivendo, não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco. Tem pessoas precisando ser amadas. Pessoas precisando viver intensamente o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite nós vamos fazer uma pequena viagem. A paixão e morte de Cristo. Amém? Gente, muitas vezes procuramos muito pouco. E Cristo quer nos envolver numa graça que nós nem sabemos o tamanho que é. Quantas e quantas vezes nós queremos só uma gota, só um pinguinho. E Jesus quer inebriar no seu sangue sagrado. Amém? A palavra para nós hoje é Lucas 23, o versículo 26. E diz assim: enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz para que carregasse atrás de Jesus. Amém? Palavras da salvação. Gente, o tema proposto para essa noite é o seguinte: ele foi em busca de uma gota, mas foi banhado pelo sangue do Cordeiro. Ele foi em busca de apenas uma gota, mas foi banhado pelo sangue do Cordeiro. Aqui nós falamos de uma figura muito importante. Nós lembramos muito do ladrão que Jesus, no mesmo instante, leva para o paraíso após a morte. Nós lembramos de muitas pessoas, mas muitas das vezes nós esquecemos desse tal
Simão de Cirene, um homem negro que morava na África Negra, a 1000 e poucos quilômetros, e de uma comunidade judia. Ele não era um qualquer negro, porque essa sociedade era uma sociedade muito rica. Tinha quase 100 mil pessoas nessa cidade de Cirene. E ele saiu de lá e tinha 2 filhos, Rufo e Alexandre. Eu imagino que esses 2 meninos eram pequenos ainda. E ele falou assim, poxa, eu estou indo lá para Jerusalém porque é a festa da Páscoa, é uma das maiores festas. E ele comprou a sua roupa branca, de linho branco, impecável, e fez essa viagem, né? Muitos quilômetros, eu não sei se foi 1 mês ou se foi 2 meses, mas o importante é que ele fez a trajetória. Como nós fazemos as nossas trajetórias para os nossos santuários? Então esse homem foi, mas ele não sabia que naquele dia, naquela tarde, o verdadeiro cordeiro ia ser imolado. E, gente, é interessante que de onde ele estava a 100 metros do templo. Mas quando ele chega ali, aquele burburinho de pessoas, as pessoas agitadas, porque a multidão seguia o crucificado. O que seria crucificado, a multidão seguia o condenado pelos nossos pecados. E já tinha tomado 49 chibatadas, mais 49. Gente, e Jesus sofria. Então, Simão está ali com a sua roupa impecável, porque para ele entrar no templo, a roupa dele tinha que estar toda branca. Eu vou explicar para vocês. Porque naquela época, a Páscoa era comemorada o seguinte, era morto o cordeiro, e o sangue era jogado em cima do altar. Aí o cara pegava o sacerdote pegava tipo um esponja, embebedava no sangue e começava a chamuscar, jogar. Aí era que a gota caía naquela roupa branca, para ele era um troféu quando ele voltava para suas casas. E Simão Cirineu não era diferente, ele era um judeu. E ele esperava isso. Mas, no entanto, quando ele está ali, os soldados olham para ele, aquele homem negro com uma veste impecável branca, e fala assim, é você que vai carregar a cruz. Eu imagino o susto que ele tomou, não, mas eu tenho que ir lá pro templo. Eles, não, você vai carregar a cruz. Eu imagino Jesus cansado, já tinha caído várias vezes, e Simão olha para Jesus, todo sujo, talvez fedendo, e abraça aquela cruz com Jesus. A partir daquele momento, gente, vocês não estão entendendo, ele não poderia mais ir no templo. Mas ele também não sabia que ele foi o primeiro homem a ser banhado pelo sangue do cordeiro vivo e imolado. Então, quando ele abraça aquela cruz, os historiadores dizem que era só 600 metros de onde Jesus saiu até o Calvário. Eu não sei se ele andou 100 metros, eu não sei se ele andou 10 metros. Eu sei que ele foi envolvido com o sangue de Jesus. Aquela sua roupa branca de linho estava toda suja. Imagine colado o sangue de Jesus. E sangue, quando vai ficando frio, vai ficando tipo uma placa, né? Ele foi carregando, levou até certo ponto. E dali para frente Jesus fez a caminhada. Agora eu vou falar um negócio muito importante para vocês. Ele deve ter parado e falado assim, poxa, agora eu não vou mais poder entrar no templo. Gente, e Simão deve ter ficado de uma forma muito complicada, porque ele não entendia que Jesus era o verdadeiro cordeiro. Aí nós vemos o nosso primeiro ponto. A última caminhada de Jesus foi ao lado de um homem negro que queria só uma gota de sangue, mas foi banhado pelo sangue do cordeiro. E quantas vezes nós estamos na nossa caminhada, nós só queremos um pouquinho de Deus. Nós só queremos um mínimo de Deus. E Deus nos quer nos dar muito. Quantas vezes nós queremos só uma gota do milagre? E Deus quer fazer uma obra salvífica na nossa vida inteira. Não é pouca coisa. Imagine só, Jesus andando, não sei se foi 100 metros, 10 metros, 15 metros, mas foi uma quantidade boa do lado daquele homem. E naquele percurso de Jesus aconteceu várias coisas. E ele presenciou, de frente, olhando para Jesus. É interessante isso. É interessante quantas e quantas vezes ele ali, talvez ouviu Jesus gemer, e ele experimentava do sangue do Cordeiro. Então nós estamos num segundo ponto muito importante. É preciso mudar a trajetória.
Mas para mudar a trajetória, é preciso abraçar a cruz de Jesus. E para abraçar a cruz de Jesus, você vai se sujar de sangue, sim. Você vai ser condenado, sim. Não é fácil seguir Jesus. Quantas e quantas vezes as pessoas vão se levantar na sua vida contra você? Quantas e quantas vezes? Mas nessa noite eu quero dizer para vocês o seguinte: caminhe com Jesus, nem que seja a sua última caminhada. E esse milagre que acontece na vida de Simão de Cirene é muito grande. Porque lá na frente, os seus filhos vão ser considerados os primeiros cristãos andando com Paulo. 14 anos depois. Talvez aqueles meninos não tinham mais 7, 8 anos de idade, eu não sei a idade deles. Já tinham 20 e poucos anos e começou a andar com Paulo, os primeiros cristãos. Esse mesmo Simão de Cirene, ele ia participar do conselho. Olha que graça! Gente, 14 anos antes ele queria só uma gota. 14 anos depois, ele banhado com o sangue do Cordeiro, ele já participava do clero. Vamos dizer assim. Ele já participava da comitiva cristã. E Paulo vem dizer: eu tenho muita estima com Rufo, que era filho dele, e tenho a mãe de Rufo como a minha mãe. Gente, sabe por quê? Porque o milagre aconteceu 14 anos antes e prosperou até o final da vida deles, eu acredito. Se durou até 14 anos, eles participavam e durou até o final da vida. E é assim que Jesus quer fazer com você. Talvez há 30 anos atrás você entrou na igreja, talvez você entrou na igreja há 1 hora e meia, ou você ouviu falar de Jesus há 1 hora e meia, e você queria só uma gota, mas Jesus já te banhou com o sangue dele, transformando a sua vida para a vida inteira. Eu comecei dizendo assim: vidas pretas importam. E Jesus, sem dizer nada, disse àquele homem, só com o olhar: a salvação entrou na sua casa, porque você se banhou com o meu sangue, o sangue do eterno Cordeiro. Gente, sabe o que é isso? É você estar envolvido com Jesus. É você ter vivido um instante maravilhoso com Jesus. E para concluir, para fechar assim, em Deus. O homem que foi em busca de uma só gota foi surpreendido por um banho de sangue de um condenado pelos nossos pecados. E 14 anos depois se torna testemunha ocular da paixão e morte de Cristo. Ou seja, não importa a sua cor, não importa de onde você vem, não importa as suas vestes, o que importa é que quando Jesus chega, ele chega para o branco, ele chega para o preto, ele chega para o pobre, ele chega para o rico. O que Jesus quer fazer na minha vida e na vida de cada um de vocês é nos envolver com o seu sangue sagrado. Porque Jesus é o nosso pão da vida. Ele quer nos dar a vida eterna, ele quer nos dar alegria eterna. Então nessa noite, meus irmãos, se apeguem e se embanhem no sangue do Cordeiro. Amém? Gente, é assim. Que o Senhor Jesus possa derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus possa envolver, pelo poder e a graça do Espírito Santo, a sua vida num milagre urgente, um milagre especial. Que nessa noite você possa ser tocado pelo poder e a graça do Espírito Santo. Que nessa noite você possa se envolver de maneira sobrenatural na sua vida pela graça e o poder do Espírito Santo. Seja tomado, viva de maneira sobrenatural a cada momento da sua vida. Para de querer só uma gota, queira o sangue inteiro, queira o banquete inteiro. Viva eternamente na esperança de ser banhado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Gente, essa é uma das lives, das muitas lives que nós vamos estar fazendo toda sexta-feira, às 20h30. Vai ser curtinha, 20, 30 minutos, só a palavra de Deus. Então eu fico muito grato pelos aqueles que assistiram, que compartilharam, que vão compartilhar, que estão na presença de Deus. Muito obrigado mesmo. Que nós possamos viver intensamente. É só um pouquinho do que nós estamos aprendendo, né?
E eu vou dizer mais uma vez para vocês. Às vezes às vezes você vai em busca de uma gota e você é banhado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou testemunha disso. Há muitos anos atrás eu vim para a igreja em busca de uma gota. Só fazer a minha primeira comunhão. E hoje, graças a Deus, sou envolvido pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. E muitos que estão assistindo, muitos que estão nas comunidades, estão envolvidos pelo sangue do Cordeiro. Isso que é interessante. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos para cima. Vamos erguer a cabeça. Vamos testemunhar. Vamos experimentar desse sangue do Cordeiro todos os dias da nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.